Olá, meus queridos alunos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de História e nós vamos trabalhar aqui a expansão do comércio e das rotas. Nós vimos na outra aula a expansão e comércio dos fenícios, que eram grandes navegadores, por isso passaram a realizar comércio por toda essa região, mas como eu tinha dito antes para vocês, surge nesse local um país muito importante para o Brasil. E esse país está situado aqui no Google Mapa e é Portugal. Portugal, na época, tinha como fonte de comercial alguns produtos que recebia, então, dos italianos, que dominavam toda essa região aqui, já não mais os fenícios, já tinha se passado o tempo, eles já haviam sido derrotados por Roma. É uma história no tempo mais adiantada, no período de 1500. Então, Portugal tinha necessidade de adquirir produtos nessa região, mas foi impedido de fazer comércio por esse caminho, porque essa região foi tomada pelos otomanos, que impediram que Portugal passasse por aqui, se obrigando a fazer negócios com a Itália, que estava aliado aos otomanos. Então Portugal precisou descobrir um outro caminho para chegar aos produtos que a Índia fornecia, já que ele não podia mais fazer esse caminho para ir até a Índia. Ele iniciou a contornar a África até chegar à Índia. No século XV, como não se conhecia o tamanho e a forma exata do planeta, quase todos tinham medo das longas viagens marítimas, principalmente pelo Oceano Atlântico, conhecido como Mar Tenebroso. Além disso, fantasias e lendas criavam um clima de insegurança entre os marinheiros. Porém, a possibilidade de enriquecimento e de viver em melhores condições fazia com que muitos participassem das grandes viagens, mesmo temendo o mar. O tempo e a experiência marítima foram mostrando que muitos medos dos marinheiros eram justificados, tais como as tempestades e os naufrágios. Já outros medos eram apenas imaginários, tais como os monstros marinhos e abismos. A vida dos marinheiros nessas viagens não era nada fácil. Os alojamentos da tripulação eram imundos e apertados, e as viagens longas e desconfortáveis. Muitos morriam de escorbuto, que era uma doença causada pela falta de vitamina C no organismo, já que os marinheiros não tinham acesso a frutas e legumes. Contudo, diversas inovações técnicas colaboraram para o desenvolvimento da navegação marítima de longa distância, tais como as caravelas, a cartografia e a bússola. A caravela foi a principal embarcação marítima utilizada nas grandes navegações. Desenvolvida pelos portugueses, era um navio de estrutura leve movido pelo vento. Sua principal característica era a vela de formato triangular, que podia ser ajustada em várias direções para captar a força do vento. Assim, qualquer que fosse o sentido do vento, a caravela podia navegar na direção desejada. Com as viagens marítimas, a cartografia, que era a elaboração de mapas, teve um significativo desenvolvimento a partir do século XV. Surgiram mapas com os primeiros registros das terras descobertas na África e na América. Esses mapas eram considerados verdadeiros segredos de Estados, mas as informações circulavam quando o navegador de um país passava a servir a outro. Outro instrumento de orientação espacial introduzido na navegação europeia desse período foi a bússola, cuja invenção é atribuída aos antigos chineses. Foram, porém, os árabes que a levaram para a Europa, onde começou a ser utilizada pelos navegadores. Portugal foi o primeiro país a empreender as grandes navegações no século XV. Com o aperfeiçoamento das técnicas de navegação ao longo do século XV,
os portugueses foram avançando pouco a pouco em direção às Índias, sempre contornando o continente africano, percorrendo a costa africana, estabelecendo feitorias e se aperfeiçoando cada vez mais nas técnicas de navegação. Mesmo que o medo do desconhecido era muito forte, a necessidade de um caminho novo para o comércio fez com que alguns países como Portugal, Espanha e mais tarde Inglaterra e França passassem a navegar então com as caravelas, barcos gigantes que se moviam pelo vento, a procurar outros caminhos e outros locais. A ideia que se tinha naquele tempo era que a Terra era plana e ao seu final existia um abismo que, se as embarcações chegassem por ali, cairiam no espaço, ou de monstros marinhos que levavam as embarcações a afundarem e os marinheiros morrerem afogados ou comidos por esses animais terríveis que eles tinham medo. Nós vamos ver aqui que, pela dificuldade de fazer esse caminho, Portugal iniciou de tempos em tempos algumas navegações, indo primeiro a uma ilha, a Ilha do Cabo, depois começou a formar outras localizações na África, onde faziam já comércio, usavam os escravos já para serem levados para a Europa, conseguindo então contornar a África e chegar até o objetivo. Esse caminho era o mais curto, mas aqui existia um povo que não permitia que ninguém passasse, porque eles compravam produtos aqui, especiarias como pimenta do reino, canela, para ser comercializado com toda a Europa aqui. Então eles não permitiam que ninguém passasse por aqui. Por isso Portugal passou a contornar toda a África até chegar e fazer comércio na Índia. Os produtos que eles mais procuravam eram condimentos, porque na época a carne, para ser conservada, ela precisava de muita pimenta do reino, porque não existia geladeira, não tinha como conservar, ou ela era muito salgada ou muito apimentada, para ela não apodrecer. O cravo, a canela, a noz moscada, açafrão e ervas aromáticas, tudo isso era buscado na Índia para ser vendido na região da Europa. As viagens eram feitas através de caravelas que forneciam o mínimo de condições de sobrevivência, em que muitos tripulantes morriam por doenças, pelo escorbuto e por disenteria, porque a água potável era utilizada em barris que nas primeiras semanas já se tornavam limbosa, com parasitas e outros seres que ficavam dentro da água. Então, quando eles bebiam, eles passavam muito mal, causando diarreia e doença neles. A alimentação deles era uma ração de biscoito seco feito de farinha e trigo. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo,
essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.